No fecho do vídeo anterior desta playlist, acabamos por ficar aqui com um erro para resolver, uma vez que houve uma alteração estrutural da forma como nós temos a guardar as reclamações na nossa base de dados. Relembrando que nós neste momento temos aqui na estrutura da base de dados uma tabela de clientes, uma tabela de complaints, a tabela das mensagens, dos status, as migrations e os users. As migrations são para ficar fora do nosso espectro de análise, mas é importante termos então em atenção aqui o que é que cada uma destas tabelas, para que é que elas servem basicamente. O users é a tabela onde vão estar registados os colaboradores da empresa que faz a análise das reclamações. Então, os colaboradores todos que tiverem que dar respostas às reclamações vão estar registados aqui. Eles também vão ter alguma relação a determinada altura com as respostas que são dadas às reclamações. Então, significa que estes usuários não vão ficar esquecidos dentro desta tabela, eles vão ter relações com algumas das tabelas, nomeadamente com uma. A tabela dos clientes, por sua vez, é a tabela dos reclamantes, as pessoas que apresentam as reclamações, e que também vão ter relações aqui com alguma destas tabelas. O que é que nós temos aqui na tabela das complaints? É basicamente uma linha por cada queixa apresentada. Não é por cada mensagem, porque as mensagens depois vão fazer parte de um fórum de resposta e consecutivas respostas dentro do contexto da mesma reclamação, mas quando uma reclamação é apresentada, é feita uma entrada aqui, que basicamente diz qual é o cliente que deu origem a essa reclamação, quando é que ela foi criada, etc. A mensagem fica guardada aqui. E aqui é que acontece uma relação muito importante. Porquê? Nas mensagens nós vamos ter não só as mensagens de entrada, aquelas que são as primeiras mensagens de cada reclamação, mas as respostas subsequentes. Então daí foi necessário colocarmos aqui que temos um ID que é um ID normal, de auto-incremento, uma chave primária, tudo o resto. Temos depois um complaint ID que vai ter uma relação com esta tabela que aqui está, no sentido de dizer, ok, esta mensagem faz parte da reclamação que está aqui, e pode ter aqui o 1, o 2, o 3, etc. Podem existir várias aqui repetidas, porque vão fazer parte do fórum que vai constituir a discussão em torno de uma reclamação. Este Client ID diz basicamente quem é o cliente, qual é o ID do cliente que escreveu aqui esta mensagem. E que na prática vai ser o cliente que deu origem à reclamação. Este User ID, que aqui foi atribuído com valor 0, vai ser o usuário que respondeu no contexto desta reclamação. Depois temos a mensagem e os anexos e quando é que ela foi criada. Ora, neste contexto, depois temos aqui também um status que é pendente, não estando pendente, etc. E que isto vai sendo alterado à medida que o tempo vai decorrendo. Ora, o que é que acontece neste momento? Quando nós chamamos aqui um endereço de e-mail, que neste caso é um e-mail que foi enviado e que tem aqui este link, ok? Quando eu chamo aqui este link para me ser apresentado o conteúdo da minha reclamação, eu, ao chamar aqui, ele dá-me um erro porque diz que não foi possível encontrar a Complaints Area. Este campo não existe. Ora, obviamente que não existe, porquê? Quando regressamos aqui ao nosso código, e repara que aqui a rota chamada chama-se Check Complaint, se nós formos aqui ao nosso código e eu chamar aqui o meu routes, eu tenho aqui o Check Complaint. O Check Complaint está no main Check Complaint. Então, quando eu vou abrir aqui o meu main controller, eu vou aqui ao meu Check Complaint, que eu posso aqui verificar desta forma, Check Complaint, e quando eu olho para aqui, eu tenho aqui a tal query que vai buscar as informações que eu quero. Ok? Ora, esta query está desatualizada. E eu vou agora simplificá-la da seguinte forma. O que é que eu quero ir buscar? Ok? Na prática, eu vou colocar aqui já o fecho. Ok? E vamos aqui começar a construir a primeira parte que é, ok, o que é que eu quero ir buscar? Basicamente é, dentro de tudo isto, eu quero ir buscar complaints, quero ir buscar tudo o que existe nas complaints. Ok? Vamos até colocar isto desta forma. Vamos colocar aqui assim e vamos começar aqui. Eu quero buscar tudo das complaints, quero buscar dos complaints messages, quero ir buscar tudo também,
ok? Para já vamos fazer assim. Do complaints status, quero ir buscar tudo. Quero ir buscar dos clientes ou clients ponto tudo. E do users vamos buscar o tudo também. Ok? Então, basicamente, o que eu estou aqui a fazer é, não estou a escolher ou a filtrar qual é o conteúdo que eu quero ir buscar de cada uma das tabelas. Eu quero ir buscar tudo o que existe dentro de todas as tabelas. Mas, atenção, agora vem aqui a parte mais importante, que é as condições em que eu quero ir buscar esta informação. Então, aqui o que é que nós vamos ter? Vamos ter, em primeiro lugar, um join. E este join vai-me dizer que eu quero que os clientes sejam comparados. Neste caso, a condição será clients.id é igual a complaints.clientid. Isto é, eu quero ir buscar tudo de todas as outras tabelas, mas aqui esta que tem as mensagens é que me vai orientar qual é o ID do cliente e o ID do usuário e também o ID da reclamação. Então, esta é a primeira condição. Depois eu vou ter mais um join. E o join que ele me está aqui a sugerir é que da tabela das complaints messages, repara que eu já tenho aqui o clients, neste caso está mal escrito, é assim. No clients, porque eu quero relacionar aqui com o clients messages, eu quero que o clients seja, no clients ID, seja igual a complaints.clientid. Ok? Tudo certo. Poderíamos colocar aqui uma relação diferente que era ser com complaints messages. É exatamente a mesma coisa, não iria ter problema. Mas por aqui nós vamos. Aqui temos um join, que é o complaints messages, vai ter que ter uma relação em que complaints messages, complaint ID, é igual a complaints.id. Certo? Então nós estamos aqui a relacionar com a complaints duas vezes. O ID do cliente, o ID da mensagem, ok? E aqui nós temos o complaint ID, aqui, ok, tudo bem, pode ficar assim, isto é, o complaint ID vai estar relacionado aqui com o ID da complaint. Vamos ter mais um join. Neste caso, o join é do status e vai ser semelhante a isto é, vamos manter aqui esta condição que está aqui, mas a relação é entre outra tabela, onde tem também o complaint ID, portanto o status vai lá ser buscado. Vamos fazer ainda aqui uma join dos users, em que user ID é igual a complaintsmessages.userid. Ora, neste caso concreto, aqui não temos isto, neste caso em concreto aqui, o complaintsmessages.userid pode não existir um user ID, ou o user ID ser inválido. Então o client, ou melhor, o users, pode eventualmente vir com os seus campos todos a nulo. Que é o que vai acontecer neste momento, porquê? Porque nós não temos de facto nenhum user que esteja relacionado com esta complaint. Isto é, esta complaint que aqui está tem um ID igual a 0. Então ele não vai encontrar registros. Finalmente vamos ter ainda aqui o seguinte. Aqui no caso dos users nós vamos ter um pequeno problema, que é como é que esta relação vai ser estabelecida. Se eu não definir aqui que ela vai ser uma left, então eu vou colocar aqui left, porque eu quero ir buscar aos users se eles existirem. Se eles não existirem, vêm os campos de nulo, ok? Senão eu iria ter aqui um erro. E agora vamos definir uma condição. Where complaints.id é igual ao valor da complaint que vem aqui. Okay? Isto é o complaint ID. Então, tudo isto gira em torno desta complaint. E depois vai buscar aqui o first. Ok? Bom, vamos verificar o que é que vai acontecer quando eu quiser agora visualizar os dados desta query aqui. Ok? Repara que neste momento já não está a dar nenhum erro de código, mas eu quero verificar aqui num dump and die qual é o valor que vem aqui na complaint, isto é, neste resultado que eu estou aqui a obter a partir da execução desta query relativamente complexa. Se eu agora voltar aqui e executar novamente o código, repara que neste momento já tenho aqui uma resposta. E nesta resposta ele diz-me o seguinte, olha, nós temos aqui o texto da queixa 2. Se nós olharmos para aqui, o texto da queixa 2 é efetivamente o único texto que existe aqui e, por conseguinte, não temos grandes problemas em relação a isto. Depois, a quem é que ele pertence? Neste caso, ao Complaint ID 2, se nós formos aqui verificar,
vamos ver aqui o Complaint ID é 12, ok? Depois, nós temos aqui muitas informações, temos o nome do cliente, temos aqui o texto da queixa, haveremos de ter aqui a parte dos attachments, que é um array vazio, porque não existem anexos, e no caso do nosso user, repara que o user ID aqui tem um 0, mas não aparecem aqui informações do usuário, ok? Ou do user neste caso. Ou melhor, ele aparece aqui, tem o role, aqui está nulo, o e-mail do user também está nulo, e por conseguinte o que nós temos aqui são informações muito importantes que agora já nos vão permitir preencher os dados do nosso formulário, ok? Então, para chegarmos a este resultado, é um resultado bastante complexo, mas é normal que numa aplicação com uma complexidade aparentemente básica como esta das reclamações, a determinada altura, quando as coisas começam a adensar, nós começamos a ficar aqui com este tipo de aspecto de queries. Atenção, é uma query bastante complexa. Obviamente que depois nós podemos refinar o filtro que queremos para ir buscar apenas algumas das colunas de cada uma das tabelas. Por agora não me parece que seja algo de muito significativo, vamos deixar ficar assim e no próximo vídeo vamos então agora o quê? Abrir este espaço que aqui está, retirar daqui isto, deixar passar a informação para o interior desta View Complaint Sequence, onde nós vamos ter a oportunidade então de listar e verificar se esta query está ou não está de acordo com o que é pretendido. O objetivo aqui é tentarmos criar um mecanismo que nos vai permitir simular uma queixa, que já está inserida, mas com uma resposta com um determinado usuário que ainda não existe, e depois uma resposta por parte do cliente, e etc. por aí fora. É isso que nós vamos tentar fazer já no próximo vídeo desta série.